Tô tentando aqui fixar o tema, não tô conseguindo. Pronto, acho que deu. Olá, meninas, bom dia todas, bom dia. Hoje eu vou fazer uma mini live falando um pouquinho do intestino com a menopausa, porque surgiu bastante dúvidas, né, das mulheres na última story que eu conversei com elas sobre essa questão, né, do intestino. Até eu fiz uma pesquisa e deu 72% das mulheres têm problemas intestinais. Olha só, né? Uma pesquisa de story, uma pesquisa rápida, 72% das mulheres têm problemas intestinais, problemas de evacuação e vários outros sintomas. E eu vou fazer uma relação rapidinha hoje aqui, a meia horinha, dessa relação do intestino, né, com a menopausa, que como é importante trabalhar o intestino para ter um bom resultado no tratamento da menopausa, né? Então, vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. E normalmente eu faço... Olá, Rosângela. Normalmente eu faço essas live surpresa, né? Então, quando eu tenho tempinho, venho aqui e faço uma live surpresa. E essa é uma live surpresa, não avisei ninguém. Olá, Ana. E aí eu tô esperando um pouquinho o pessoal entrar. E vamos começar a falar um pouquinho desse sistema digestivo tão importante. E as mulheres, elas têm tanta queixa do intestino, tanto no consultório, eu escuto diariamente as queixas intestinais, elas estão sempre juntas com as outras queixas. E nos stories, quando eu fiz essa pesquisa semana passada, como deu alto o número de mulheres com problemas intestinais. Então, vamos começar a falar um pouquinho disso, tá? Ok, Ana, isso aí. E é muito importante, porque assim, ó, o sistema digestivo, quando ele não está legal, né? Estômago e intestino, a gente não tem energia, a gente não tem disposição, a gente fica cansada, fica sonolenta, fica sempre bocejando, dá enxaqueca, tudo por causa do estômago e do intestino. Olha a importância destes dois órgãos, a importância desse sistema estar funcionando perfeitamente. E existem várias coisas que interferem muito de ter um bom sistema digestivo, várias coisas. Não é só simplesmente, né, o que você come e o que você não come. Dizem que 70% é alimentação, mas tem medicação, tem estresse, tem sono, tem hormonal, né? Então tudo isso influencia de como o teu sistema digestivo ele vai estar funcionando. Então, para ter um bom funcionamento intestinal, você começa pela boca, né? Pela mastigação. Quem dá duas mastigadas e engole o alimento, ele não tem como ter uma boa evacuação, uma boa flora intestinal, porque os alimentos já caem mais inteiros no estômago, o estômago já vai levar mais horas para digerir aquele alimento, às vezes vai produzir mais ácido para poder tentar digerir o alimento. Você já vai se sentir sonolento, cansado, pesado, com aquela sensação do estômago pesado. Por quê? Porque já não mastigou. Comeu rápido, comeu correndo, comeu vendo televisão, comeu olhando o celular, né? Que hoje em dia isso é um problema sério, a gente está sempre com o celular na mão, né? E você não percebe a sua mastigação. E você engole, come o prato em 5 minutos, que deveria comer em 20 minutos. E aí entra uma outra questão, meninas, que é a questão de a pessoa querer emagrecer com a mastigação, né? Então a mastigação leva 20 minutos para o teu cérebro identificar que tu está saciada. Quem come em 7 minutos e sai correndo, né, comeu 3 vezes a quantidade que deveria comer. Então a mastigação, ela ativa um sistema endócrino. Olha a importância.
Mastigação ativa sistema endócrino. Então, sistemas que vão te sinalizar fome e saciedade. Mastigação. Depois, esse alimento lá deglutido lá no teu estômago vai passar por um processo ali de primeira digestão é na boca, pelas enzimas da saliva. A saliva tem enzimas digestivas. Então, primeiro começa na boca. Depois vai para o teu estômago, que dá continuidade nesse processo digestivo. Então, mais ácidos, mais enzimas quebrando ali a parte proteica. E depois cai para o teu intestino o alimento que continua o processo digestivo. Olha bem, boca, estômago e intestino. 3 etapas para iniciar o processo digestivo. Então, se começa já errado na mastigação, já cai errado no estômago, já cai errado no sistema digestivo, no intestino, e a partir dali começa um processo fermentativo. É onde muitas mulheres se queixam de fermentação, excesso de gás, estufamento, dores abdominais, evacuação incompleta, sensação de evacuação incompleta, diarreia, constipação, candidíase vaginal que começa no intestino o tratamento. E com isso muda o que? A composição da microbiota intestinal, muda a composição da flora intestinal. Então, dependendo do que você come, por exemplo, come muita massa, muito trigo, muito arroz, muita carne, muita doçura, muitos produtos lácteos, uma alimentação mais tipo, fast food, uma alimentação com poucos vegetais, poucas hortaliças, poucos legumes, poucos grãos, poucos fibras, o que acontece? A tua microbiota intestinal, que era chamada de flora intestinal, ela muda o tipo de bactéria que está vivendo lá dentro. E com isso, você passa a ter sintomas intestinais relacionados a essa nova microbiota. Então, você fermenta mais, você tem mais gases, a barriga vive inchada. Às vezes a evacuação ou é muito intensa, ou a evacuação é incompleta, ou é aquela evacuação que a gente chama de pedrinha, toda durinha a evacuação. Então, isso são sintomas, sinais e sintomas que teu intestino não está legal. Uma boa evacuação, uma evacuação saudável, ela é como? Diária, de 2 a 3 vezes ao dia. Tem gente que faz até mais, faz 4, 5 vezes ao dia, mas ainda normal, uma consistência normal. Fezes macias, inteiras, são fezes que a gente brinca que não suja o papel quando você se limpa, Então, uma consistência adequada, você não tem excesso de gases, você não tem fermentação, você não tem dores, você tem apenas o sintoma de evacuação. Então, você evacua, senta e faz. Não fica lá 2 horas no banheiro esperando para evacuar. Isso são sinais que não está legal o teu sistema digestivo. Então, essa mudança da microbiota intestinal, ela causa alterações. E às vezes alterações, meninas, elas vão além do sintoma intestinal. Você tem enxaqueca, você tem azia, você tem refluxo, você tem sonolência, você tem cansaço, você tem candidíase vaginal de repetição. E com isso a infecção urinária de repetição também pode vir junta. E olha onde tudo começou, no alimento que você escolheu, na mastigação, primeira etapa estomacal, intestinal e o último é o intestino grosso. São 4 etapas, boca, estômago, intestino fino, que é o delgado, e intestino grosso, que é o último, para poder eliminar as fezes. E a partir daí, o que acontece? Acontece todo um processo onde você vai ter sintomas generalizados e ninguém vai entender o que você tem, nem você. Porque um dia dói, um dia é enxaqueca, um dia é refluxo, um dia é gases, outro dia a barriga está estufada, outro dia tu evacua demais, tu tem um cansaço que ninguém sabe de onde que vem, tu vive bocejando. É assim. Então, sintomas mostrando que a sua microbiota intestinal está alterada e com isso ela está alterando o teu sistema imunológico e você está tendo sintomas gerais no seu organismo de um sistema digestivo que não está funcionando perfeitamente.
E eu digo isso para vocês até por experiência própria. Eu tenho intolerância à lactose e, além disso, eu descobri de observação a minha intolerância ao glúten. E eu também tenho intolerância a algumas composições de soja. Não posso tomar leite de soja todo dia, aquela proteína texturizada de soja só de 15 em 15 dias. O único produto de soja que eu consigo consumir é o tofu, porque ele não me faz mal, porque ele é fermentado. Então ele já sofreu ação das bactérias, certo? Então essas minhas intolerâncias alimentares, leite, glúten e algumas sojas específicas, o que acontecia? Eu vivia cansada, com dor de cabeça, inchada, minha barriga era sempre inchada, eu tinha que abrir a calça. E se eu não cuido ainda hoje em dia, eu também tenho esses sintomas, volta a inchar a barriga. Então, sábado à noite eu comi glúten, né? E repeti no domingo de manhã. Mas não deu outra. A barriga inchou e tá até hoje inchada. Eu tô começando no processo de desinflamar o intestino. Olha os sintomas. Esses são os sintomas que vocês têm que ficar atentas. O que o organismo, seu organismo está dizendo para você quando você come certos alimentos. E a mesma coisa com leite. O leite da enxaqueca, o leite dá refluxo, o leite da sinusite, rinite, bronquite, ele piora a asma, dá candidíase, altera a flora intestinal. Então a intolerância à lactose, ela afeta em muitas pessoas. E as pessoas às vezes não percebem que está ligado a isso. Mesmo usando produtos sem lactose, você continua tendo os sintomas. Ele não desaparece. Poucas pessoas são que usam produtos zero lactose e que acabam os sintomas. São bem poucas. E isso tudo faz mudança da sua microbiota intestinal. E você começa a ter sintomas generalizados de várias doenças. Que dói tudo, tudo tá mal. E de repente é só o teu sistema digestivo. E o que tem a ver isso com a menopausa, que eu fiz ali a ligação? O que tem a ver isso com a menopausa? Porque se você quer fazer um tratamento natural da sua menopausa, quando eu falo menopausa, meninas, eu falo no contexto todo. Quem está na pré-menopausa, né, uma menopausa precoce, quem já está na menopausa, pós-menopausa, então toda essa fase climatérica, né? Então eu chamo de menopausa porque o pessoal entende mais, assim. Mas assim, quem está nessa fase de menopausa e quer fazer um tratamento natural à base de ervas, de plantas, através de chás, de compostos mais naturais, se o seu intestino não está bom, não estou falando de fazer cocô todo dia, não é isso. Bom a nível de flora intestinal, sem sintoma no estômago, sem sintoma no intestino. Se você não está bem, as plantas não vão ser bem absorvidas, bem metabolizadas a nível intestinal pelas bactérias que estão lá dentro, e aí você não tem, às vezes, todo o efeito que poderia ter com a medicina natural. Então, por isso que o tratamento de uma medicina natural, a primeira coisa ele começa em adequar o teu intestino, avaliar os sinais e sintomas que você tem referentes ao teu sistema digestivo. Aí primeiro trata o sistema digestivo, desinflama o seu organismo, faz o seu organismo se sentir melhor e a partir dali é que você vai ter uma melhora da tua saúde. E aí sim se entra com a medicina natural, porque o teu corpo agora está pronto, você mudou a sua microbiota intestinal e agora você começa a ter resultados no tratamento natural. Por isso que é muito importante, meninas, perceberem como que você está a nível intestinal, sinais e sintomas de estômago e de intestino. Mas não só evacuação, mas também pontadas, dor, estufamento, gases, fezes bolinha, fezes mole, diarreia, fezes em fitas fininhas. Fezes em fita mostra já alergia alimentar. Sabe o que é fezes em fita? É aquela pessoa que evacua fininho, bem fininho, né? Finura de um dedinho. Fezes em fita, alergia alimentar. Então tudo isso começa a te dar uma visão por onde você vai tratar a sua saúde para a medicina natural na menopausa fazer efeito, sabe? Então é por aí.
Então, primeira coisa, tirar os alimentos alérgicos, que é o reset, né? Tira os alimentos alérgicos, faz uma alimentação de calma, deixar teu sistema digestivo calmo, introduz os probióticos, introduz uma glutamina, introduz alguns aminoácidos se forem necessários, faz uma alimentação depois com mais probióticos, começa a perceber as melhorias do teu organismo, sentiu bem? A hora de entrar com a medicina natural. Então é assim que se faz um tratamento com os fitoestrógenos, com os suplementos, com os minerais, dentro da medicina natural. Porque não adianta a gente encher a pessoa de remédio natural se o organismo dela está doente. A parte digestiva dela, que é onde absorve, que onde metaboliza e que vai mandar para o sangue, não está sadia. Ela não... Olá, Cristiane, bom dia! Ela não faz a tarefa dela. Vai eliminar nas fezes, então não adianta. Sistema digestivo íntegro, sadio, você vai ter resultado positivo no seu tratamento. Sistema digestivo inflamado, que não absorve vitaminas, não absorve os alimentos corretos, fermenta demais, não adianta introduzir medicação aí para tratar a menopausa, porque não vai dar resultado. Então, sistema digestivo primeiro íntegro, ok? Então, meninas, alguém tem alguma dúvida do intestino? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou deixar aberto aqui para perguntas e eu vou responder uma a uma. Me conta aí, quem é que tá com problema de intestino? Quem é que não evacua bem? Quem é que tem sintomas aí de alergias alimentares? Vamos lá, me conta aí. A Ana, Sheila, meninas, ninguém tem dúvida? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta aí? Quem é que quer entrar comigo ao vivo aqui? Tem alguém que me pediu, deixa eu ver quem é. A Anair tinha pedido para entrar comigo aqui. Vamos ver se ela ainda está aí e quer entrar. Sheila. Anair, você está aí, Anair? Você ainda quer entrar? Alguém mais quer entrar, meninas? Fazer aqui comigo um bate-papo sobre o intestino? Fazer uma consultoria online? Quem é que quer entrar aí? Cristiane, você que é minha seguidora assídua. A Simone. Sheila. Pessoal, ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Tá todo mundo com o intestino muito bem? Alguém tem alergia à lactose? Olá, Maristela. Estou falando sobre o intestino, Maristela. Como aveia todos os dias. Ajuda? Então, Cristiane, ajuda se você não tiver outros fatores que estão piorando uma constipação, uma flora intestinal. A questão da fibra, quanto mais fibra a gente coloca na alimentação, mais água tem que beber, certo? Às vezes a pessoa bota aveia, bota linhaça, bota chia e piora a evacuação. Por quê? Porque está em excesso de casca dentro do intestino, com baixa hidratação, e aí não evacua, aí piora, até fermenta mais e até tem mais dores. Então, aumentou fibra, botou mais aveia, aumentou água. Sempre lembrar disso, a água acompanha o conjunto de fibras, tá? Se é só uma constipação por falta de água e por falta de fibra, Cristiane, você botando água e fibra vai funcionar. Agora, se for por alergia alimentar, intolerância alimentar, não tem jeito. Enquanto não tira o alimento que causa aquela intolerância, teu intestino continua inflamado e não evacua corretamente. Não toma muita água? Pois é. Aí ocorre o perigo de você aumentar a fibra sem beber água. Você pode estufar mais, fermentar mais, fazer as fezes ficar bem endurecidas, causar um efeito contrário. Água, gente, é o número 1 para emagrecer, para ter saúde, para manter uma pele mais hidratada, uma pele mais sem rugas, para melhorar a função de elastina e colágeno na pele, tudo é com água. O nosso corpo é 70% água. Olha bem,
O nosso corpo é 70% do peso que você vê na balança. É água, nosso corpo ele é úmido, ele é hidratado, então a gente ia ressecar, né? Igual quando você queima uma árvore, queima um papel, resseca, né? A gente ficaria desse tamanhinho aqui. A gente tem essa estrutura corporal porque a gente tem água no corpo. Então 70% do nosso corpo é a água. Então quem não bebe água não está se ajudando. Então a saúde começa com a água. Uma vez eu tive uma paciente, ela tinha assim, um IMC de 40, ela tinha obesidade mórbida. E ela tinha 28, 30 anos. Essa moça, ela emagreceu 30 quilos. Sabe o que ela fez? Ela seguiu a orientação da água. Ela tinha que tomar dentro do peso dela 3 litros e 800 por dia, 4 litros. E foi muito difícil ela fazer isso no início, mas ela fez. E conforme ela foi perdendo peso, claro que a água vai diminuindo, porque é de 30 a 35 ml por quilo. E aí a água vai diminuindo. Ela emagreceu porque ela estava sempre muito hidratada e não ia para a compulsão da comida. Então, gente, a água é o início de tudo, tá? Olá, Jussiene Pereira, Vera, que bom ver vocês aqui. Eu estou conversando sobre o intestino, sintomas intestinais, alergias alimentares. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer uma pergunta ou colocar para mim aqui o que vocês estão fazendo para cuidar do intestino, vamos conversar um pouquinho, aproveitar esse momento para bater um papo aqui, tirar as dúvidas de vocês online, né? Que facilita bastante eu ajudar vocês por aqui, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, vão colocando aí. Pelo menos para mim aqui não está aparecendo nenhuma pergunta, a não ser da Eliane. E você, Jussiene, como é que tá? Você tem um hábito intestinal bom? Você evacua todos os dias? Você não tem excesso de gases, flatulência, dores? Como é que você está? Então, lembre, alguma dica para tomar mais água? Suco pode? Então, Cristiane, não tem como eu dizer que suco pode. Imagina você tomar 2 litros de suco por dia. Você vai acabar tendo excesso de glicose no sangue, você vai ganhar peso, você pode aumentar os seus triglicerídeos, você pode aumentar a sua glicose, porque tomar suco de fruta 2 litros por dia, que seria para melhorar a hidratação, você vai tomar muita fruta por dia. E isso pode provocar outros efeitos não legais. Então, assim, faz água saborizada, tá? Não sei se você viu, eu acho que eu tirei lá do meu link, lá na página do Instagram. Lá na página do Instagram tinha um link, tinha um e-book lá sobre água saborizada. Se não tá lá, eu vou colocar de novo para vocês. Um e-book sobre águas saborizadas para vocês começar a aprender a ter gosto pela água. Bota casca de laranja, laranja cortada, rodelinhas de limão, morango picadinho com uva, aí bota numa jarra e enche de água, bota umas folhinhas de hortelã com moranguinho. Meu, fica tão bonito, dá até pena de tomar, né? E aí tu vai começar a ter cheiro diferente, sabor diferente, a água começa a ficar perfumada. Então começa pelas águas saborizadas, que elas são saudáveis, não tem açúcar e não vai te fazer mal, tá? Eu vou tentar disponibilizar lá para vocês no meu link do Instagram o e-book. Aí eu aviso lá no story que o e-book está liberado. Quanto o queijo é prejudicial ao intestino? Toledo, assim, ó, o queijo ele é prejudicial ao intestino para algumas pessoas, no sentido de ou a pessoa tem uma intolerância à lactose e já aprende por causa disso, ou a pessoa tem uma certa alergia aos produtos lácteos. Às vezes não aparece no exame que a pessoa tem essa alergia. E aí o que acontece? Ela tem um sintoma intestinal, ela constipa, ela fermenta, ela tem excesso de gases, pode dar enxaqueca também. Então o queijo, todos os tipos de queijos, né? Eles têm uma ação intestinal, maior ou menor dependendo das pessoas. O queijo, quanto mais velho for, que é um queijo curado, queijo duro, seco, ele é um queijo que já sofreu muita fermentação pelas bactérias. Então, ele é um queijo onde a maioria das pessoas podem consumir sem ter muitos sintomas gastrointestinais. Quanto mais fresco o queijo,
mais proteína, lactose, né? Tem ali muito vivo ainda. E aí as pessoas às vezes têm uma reação imunológica maior. Mas tem pessoas que não importa o tipo de queijo. Sendo lácteo animal, a pessoa tem todos os sintomas de enxaqueca, azia, refluxo, constipação ou diarreia, excesso de gases. Então depende muito do caso, tá, Toledo? Intestino preso, pois é. O intestino preso tem que ver quais são os motivos. A gente começa sempre pelos básicos, né? Água e fibra. Primeiro ajusta água e fibra. Não evacua, a gente começa a pesquisar se está consumindo alimentos que trancam. Muita goiaba, muita banana, muita jabuticaba, muito queijo, muito leite. Tira isso, melhora isso, não evacua, a gente começa a pensar nas alergias alimentares. Aí já começa a reduzir glúten, começa a cortar totalmente os produtos lácteos. A pessoa evacuou, é aí o sintoma, é aí o problema, tá? Então, às vezes, Jussiene, o intestino preso, ele não é simplesmente falta de água e fibra. É de água, é de fibra, são alergias alimentares. Às vezes, é uma desbiose intestinal. Desbiose intestinal é quando a flora intestinal está toda alterada por estresse, remédio, má alimentação. E aí, esse tipo de bactéria que vive dentro do intestino mudou completamente. É um outro tipo que não nos faz bem. E aí acaba também dando uma constipação. Alguém quer entrar ao vivo aqui comigo para fazer alguma pergunta? Me falar um pouquinho do seu hábito intestinal? Receber alguma orientação aqui ao vivo? Alguém quer entrar aqui? Seria bem legal, né? A gente conversar ao vivo aqui uma com a outra. Quem é que quer entrar? Ninguém? Tô com vergonha? Meninas, mais alguma pergunta? Então, ficou claro para vocês que para tratar a menopausa de forma natural, o tratamento começa pelo intestino. Resetar o intestino, organizar todo o seu sistema de absorção e digestão para fazer efeito as medicações fitoterápicas e suplementos. Ok? Então, meninas, eu vou encerrar por aqui, porque eu falei que seria uma mini live e agora eu vou começar os atendimentos, né? Então, ó, beijo no coração. Eu vou deixar salvo essa live ali no feed, né? Para quem quiser assistir depois. E até a próxima live, que aí eu vou organizar com vocês o dia e horário para a gente conversar um pouquinho sobre libido, fogacho, insônia, dores, tá bom? Beijo!